aconteceu? Contratação da banca não quer dizer que o edital vai sair amanhã. Simplesmente agora a gente sabe quem vai organizar o concurso. Só isso. Foi publicado no sábado, né? Salvo engano, foi no domingo. Lá no Instagram oficial da Sejus, do DEPEN, que é essa banca mesmo, a OCP. A OCP é uma banca mediana. Não é uma banca extraordinária de boa, nem péssima de ruim. Na média. Faz concurso, principalmente em São Paulo, as polícias de São Paulo. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Então, São Paulo é a OCP, geralmente. É uma banca, assim, normal. O pessoal reclama dela que ela atrasa muito as etapas. Mas eu acho que isso aí não tem muito a ver com a banca, não. Tem mais a ver com o Estado. A questão de atrasar as etapas é mais com o Estado do que com a banca. É o Estado que coloca, né, os limites das datas. Então, assim, não precisa assustar com banca. Graças a Deus não foi um FGV da vida, né? Eu não tenho nada contra a FGV, eu acho uma banca muito organizada, mas a FGV, questões de direito, é pesado, porque pega muito detalhe. Essas outras bancas não. Vai ser letra de lei, gente. É o que a gente já estava imaginando. Vai cair muito letra de lei na parte do direito, né? As outras matérias eu não posso opinar. Mas na parte do direito vai ser literalidade de lei mesmo e é ficar atento, como vocês já estão fazendo, para ir melhorando. E assim, não precisa desesperar, não precisa endoidar, que agora ainda vai sair edital. E depois que sai o edital, vem os prazos do edital. Imagino que não vai ser um edital muito corrido, porque vai ser um concurso grande, que vai movimentar muito o estado. Então não vai ser prazo assim muito rapidinho. Pode ficar tranquilo. E imagino que a prova ainda será esse ano, mas isso é um chute, tá? É porque tem vontade. Vocês vão ver muito particular, ou até pessoas que representam cursinhos e tal, falando, afirmando, a prova vai ser tal. Não sabe, é mentira. É para vender curso, é para criar pânico, essa sensação de sensatez, imediatismo. Não sabe, não sabe. A menos que a pessoa trabalhe lá dentro da cidade administrativa e tenha acesso às informações, não se sabe. Então, tudo a gente faz a especulação. A partir, levando em consideração os concursos anteriores, tá? Então, assim, levando em consideração que ano que vem é ano político, e o concurso de polícia tem etapas, então, muito provavelmente, a prova objetiva ainda será esse ano. Mas é uma probabilidade. Então, nada é certo. Aí eu vi dono de cursinho falando, vai ser ampla concorrência. Tudo indica que vai ser. Imagina se saber isso quando sair o edital. Tomara que seja, porque se não for, o grande risco do STF suspender o concurso seus. Então, tomara que o edital já venha bonitinho com ampla concorrência. Vi falando, vai cair tantas questões de tal matéria, valendo tantos pontos. Como que sabe isso, pelo amor de Jesus? Vazou de onde? Cadê? Põe aí a fonte para me ver. Então, tudo que vocês ouvirem, tudo que vocês lerem, tem fonte oficial? Tem, beleza, eu vou acreditar. Não tem não. Aguarda, calma e espera sair. Pode até ser que seja verdade, que o chute seja muito bom e acerte, pode, mas não cria expectativa em cima de coisa que não tem certeza. O pessoal fala muito de que ano eleitoral não pode ter contratação até mês de junho, mês de agosto. Fala-se muito isso. Só que, gente, tudo que acontece por exemplo, tudo que vai acontecer em 2026 já está autorizado em 2025. O governo ele sempre trabalha com previsão. Então, não tem isso, não. Pode acontecer, ainda mais que não é contratação, é um concurso público. É uma nomeação, seguindo as regras de edital, regra de lei. Então, não vai ter isso. O que acontece é porque, como é ano político, aí é um jogo político. O governador ele quer ganhar voto seu, quer ganhar voto da sua família. Você passando um concurso, você vai ficar feliz, sua família vai ficar também. Então, eu acredito que ele vai adiantar o máximo para que todas as etapas sejam antes da época eleitoral. E também em época eleitoral, eles têm um monte de limitação quanto à propaganda, quanto a aparecer, o rosto e tal. Então, eu acredito que eles vão querer adiantar o máximo para não entrar nesses prazos e eles conseguirem fazer campanha em cima disso, mesmo que implícito ali, né? Então, assim, um chute, uma especulação. Acredito eu que a prova objetiva seja ainda nesse ano, no finalzinho do ano, e aí as etapas ano que vem. Aí não quer dizer também que começa trabalhando ano que vem, né? As etapas, e aí deve chamar para o curso de formação lá para o final do ano que vem. É muita etapa, né? Concurso policial, muita etapa. Mas é o que vocês estão fazendo aqui. É estudar para passar uma etapa de cada vez.
Preparar o emocional, preparar o físico. Não precisa desesperar e já começar a querer fazer 50 barras hoje. Não, vai devagarzinho, vocês estão com tempo. Vocês estão na frente dos concorrentes seus que estão lá tudo chupando o dedo ainda, vocês estão aqui adiantando matéria. Pronto, vocês estão na frente. E aí o resto é fazer o serviço bem feito, estudar bem feito, que vai dar certo. Fechou? Canipilha de gente doida aí, gritando na internet, não. Pelo amor de Deus. Então vamos lá, corrigir exercício, né? Na aula passada eu deixei com vocês, na primeira aula que a gente falou da convenção, onde tem lá os artigos, tem 5 questões, e depois na aula passada eu entreguei uma folha com mais 12 questões, não foi? Então vamos corrigir juntos aí essas questões. Já deixei a legislação aqui aberta, para se caso a gente tiver alguma dúvida, buscar no texto de lei. Indicação para vocês, como que eu faço exercício? Dois modos. 2 modos de fazer questões. Primeiro, o que eu quero obter aqui fazendo questão? Estou querendo fazer uma revisão do que eu estudei? O que eu vou fazer? Vou pegar minhas questões, vou colocar do lado minha lei. Isso para as questões de direito, né, gente? Vou colocar do lado minha lei. Então, eu vou lá, leio a questão e procuro a resposta na lei. Assim, você revisa o que você já estudou em sala de aula e vai fixando o conteúdo. Eu quero fazer em forma de teste. Então, aí você vai lá, fecha tudo e faz de prova e depois você vem corrigindo. As formas são eficazes. Neste momento, eu indico que vocês façam em forma de revisão. Vocês viram a lei uma vez só, a maioria de vocês aqui. Tem gente que já vem de outro concurso que já viu outras vezes, né? Mas a maioria está vendo a legislação pela primeira vez. Aí já vai fazer em forma de teste? Não, vamos fazer em forma de revisão. Revisão é rever. Então, viu uma vez, vamos rever pelo menos mais uma? Aí faz em forma de revisão, tá lá na frente. Quando você rever, quando tiver com conteúdo mais fixado, fazer em forma de... Tá? Então, as questões que vocês vão fazer daqui para frente, de direito ou qualquer outra matéria, faz desse jeito. E aí vamos deixar mais ali para a reta final do curso, as partes de simulado, teste, que aí a gente testa o conhecimento mesmo. Então, vamos lá. Esse é o número 1, tá nessa folha aí que tem os artigos. Vamos começar por ela. Todo mundo tem aí? Quem não tem, eu mandei lá no grupo. Abre aí, pelo menos no celular. Depois pede Ian para tirar xerox para vocês lá. Mas abre aí já no celular para vocês irem acompanhando. Olha lá. Esse é o número 1 fala o seguinte. De acordo com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, assinale a alternativa correta. Letra A. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença pendente de recurso por erro judiciário. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Errado, né? Por quê? Sentença pendente de recurso, né? Transitada em julgado. O que é uma sentença transitada em julgado? Que não tem mais recurso, que já finalizou o processo. Então, finalizou o processo, o juiz que tinha a missão de saber se a pessoa era inocente ou não, errou, condenou a pessoa injustamente, condenou o inocente. Então, o judiciário, o Estado, vai ter que pagar uma indenização. Então, pendente de recurso, deixa a alternativa errada, né? Letra B. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judiciário. Agora sim, né? Então, justamente isso. A sentença passada em julgado, transitada em julgado, sentença definitiva, sentença irrecorrível, tudo é a mesma coisa. Pode aparecer de todas essas formas na sua prova. Aqui a questão está escrita do jeitinho que está escrito na lei. Que artigo que é esse? Artigo 10. Olha lá, o artigo 10 aí, ó. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judiciário. Copiou e colou o que está escrito na legislação. É assim que vai cair na prova suas. É desse jeito aí. E se tiver escrito lá, Isabela, sentença transitada em julgado, vai estar certo? Vai, gente, é a mesma coisa, é sinônimo.
Se tiver escrito lá, sentença irrecorrível, também. Então, não quer dizer que tem que estar escrito assim para estar certo, não. Mas na maioria das vezes vem literalidade de lei nas provas de carreira policial. Não, moça, essa aqui não tem gabarito, não. Sabe por quê? Primeira frase não pegou como alternativa. A questão 7, né? Eu vi, estava resolvendo em casa, eu vi. Mas chegar lá eu explico. Pra vocês não confundirem. Então aqui é a letra B, tá? Letra C, tá errada por quê? Porque fala que apenas crianças e adolescentes que têm direito à indenização. E aqui não tá fazendo distinção. Fala que é toda pessoa. Letra D, fala de novo que apenas crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Também não tem distinção. É toda pessoa. Qualquer pessoa que for condenada injustamente, sentença transitada em julgado, tem direito à indenização. Tranquilo isso aqui? Letra B, então, o gabarito da questão número 1. Podemos ir para 2? Então, vamos lá. A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto São José da Costa Rica, é o tratado regente do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos instituído pela OEA. Sobre essa normativa, analise as afirmativas abaixo, as afirmativas a seguir, perdão. Primeira, olha lá, questão da FGV. Olha como a questão da FGV é diferenciada e não é só letra de lei, que cobra um conhecimento mais aprofundado. Então, primeiro, o Brasil é parte da Convenção desde 92, oportunidade que promulgou o Decreto 678 em 6 de novembro daquele ano. Então, não basta você conhecer o que está escrito, né? Te pega no detalhe. E aí, tá certo ou errado? Tá certo, né? A gente falou isso aqui em sala. Então, o Brasil, apesar de desde 69 já ter participado lá na formulação da convenção, só em 92 que promulgou, assinou de fato, passou a valer aqui. E o número do decreto aí, 678, tá certinho. Lembra que eu até falei com vocês que é fácil de lembrar, que é a sequência 678? Então, decreto 678. Então, tá certinho, tá perfeito aí. 2. O direito à vida é o núcleo essencial para a realização dos direitos humanos, pois caso não seja respeitado, todos os demais direitos carecem de sentido. Certo ou errado? Certo, né, gente? Se eu não tiver a vida, tem como eu ter direito à educação, à saúde, à moradia? Não, se você não tem direito, você não tem vida, acabou. A vida é essencial para que os outros direitos existam. Então, é isso que está falando na afirmativa, tá perfeito, é certinho. Letra não, é número, né? A terceira, número 3. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial o legítimo exercício de vingança do Estado em nome da vítima. Certo ou errado? Errado, né? Questão de direitos humanos falar em vingança, obviamente está errado. Qual é o sentido, qual é a finalidade da pena privativa de liberdade? Quem sabe? Valendo um pirulito semana que vem. Ressocialização? É do jeitinho que está escrito na lei. Oi. Boa noite. É para assistir a aula, né? É para assistir a aula? Pode entrar, assistir a aula, depois você conversa com ele. Do jeitinho que está escrito na lei, quem lembra? Ressocialização? Não, nós estamos estudando conversão. Confunde as matérias, não. Olha lá, ó. Ninguém vai ganhar esse pirulito mesmo, não, né? As penas privativas de liberdade têm por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Então, segundo a Convenção, reforma e readaptação. Ressocialização entra como um sinônimo disso aqui? Entra. Mas, como eu disse para vocês, muito provavelmente a prova de vocês vai cobrar a letra de lei. Então, reforma e readaptação. Tá? Obviamente, essa aí tá errada. Precisava você saber que era reforma e readaptação para saber que tá errada? Não. Só que a gente tá fazendo o que aqui? Revisão. Então, por isso que a gente, quando você faz a sua casa, você vai ler isso aqui também, você vai revisar. Por isso que é importante fazer com a lei do lado. Revisem, gente. Revisão
Se existir um segredo, uma fórmula mágica, é revisão. Não só para a prova, para tudo. Se você quiser estudar qualquer coisa, eu quero estudar uma coisa de faculdade, eu quero estudar porque eu quero ser boa em tal coisa. Revendo. A insistência mesmo. Então, reforma e readaptação. Gabarito na número 2 ficou letra C. 1 e 2 são corretas. Número 3. Esse número 3 é legal demais a questão. Questão de banca preguiçosa. Vou falar o nome da banca não, que depois põe esse vídeo no YouTube aí. Vai que dá problema. Mas vocês estão com a folha e vocês estão vendo. O que fez? Simplesmente pegou o artigo lá que fala sobre as garantias, que é o artigo 8, pegou todas as letras aí, vamos chamar aqui de alíneas, né? E colocou como afirmativa de verdadeiro ou falso. A questão, assim, que a pessoa que fez a questão não teve uma gota de trabalho, só copiou lá, colou, mudou uma palavrinha em uma ou em outra para ficar falso. Questão do cargo que muitos de vocês vão tentar. Última prova que teve aí. Olha lá. Vem enunciado grandão, para falar que fez alguma coisa na questão, falando: segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, toda pessoa acusada de um delito tem direito de que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa, sendo que durante o processo, toda pessoa acusada de delito possui direitos e garantias mínimas. Sobre essas garantias mínimas asseguradas pela referida convenção, analise as afirmativas abaixo e dê valor verdadeiro ou falso. Primeira, direito ao acusado, olha só como é mal formulada, já joga direito ao acusado, não faz nem ajeitou aí, mais ou menos, para ficar mais harmônico a leitura. Direito ao acusado de ser assistido por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou tribunal, desde que arque com os custos dessa assistência. Verdadeiro ou falso? O acusado tem direito de um tradutor ou um intérprete, mas ele precisa pagar? Não, né, gente? Então, aqui fala que é de graça. Aqui, exatamente aqui não fala. Mas é claro, é óbvio, né? Também não fala que precisa pagar. Então, falso. Segunda, comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá na mesma ordem, gente. Na mesma ordem que tá aí na questão, tá aqui. Eles não mudaram nem a ordem. Então, comunicação prévia e pormenorizada. O que é pormenorizada? Detalhada, né? Ao acusado da acusação que ele está sofrendo, a acusação contra ele formulada. Então, aqui, verdadeiro. Segunda aí, verdadeiro. Terceira, concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ctrl C, Ctrl V aqui dá a linha C. Quarta, direito do acusado de defender-se apenas por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente, em particular, com seu defensor. Verdadeiro ou falso? Por quê? Apenas por um defensor. O que que fala a linha D? Que o acusado ele tem direito de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor. Então, ele pode praticar a sua defesa pessoal de acordo com a linha D. Então, aí fala apenas por um defensor. Se não tivesse a palavra apenas, a alternativa poderia ser verdadeira. Ou então, se fosse falsa, caberia recurso. Porque se tivesse direito do acusado de se defender por um defensor, tá certo? Tá. Não é só por um defensor, pode ser pessoalmente também. Mas é o apenas aí que deixa errado. Porque não é apenas por defensor, existe a defesa pessoal. Ele mesmo fazer sua defesa. Aqui no Brasil, a gente assim, né? O judiciário exige a presença de advogado. Então, aqui mesmo, no caso, eu tenho curso de direito. Não, você não pode se representar, não. Você tem que ter um advogado constituído, a menos que você seja advogado. Mas devem existir países que abrem mão do advogado se a pessoa quiser fazer sua própria defesa, né? Não é o caso nosso. Mas aí vamos lembrar que é uma legislação internacional. Então, para fins da legislação, a defesa pode ser pessoalmente ou lá tem um ou,
assistido por defensor à sua escolha. E aí lembra desse direito também de se comunicar particularmente com seu defensor. Então, tem o direito dessa comunicação em particular. Ah, mas está combinando de mentir. Problemas. O réu pode mentir, ué. Meio estratégia de defesa dele. Então, é em particular. Seja dentro lá do fórum na audiência, seja no presídio, lá no parlatório, seja lá na delegacia, enfim, tem o direito de comunicar livre e em particular. E aí a quinta, direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender por ele mesmo e nem nomear defensor dentro de um prazo estabelecido pela lei. Certo ou errado? Certo. Então é o que eu disse para você. Aqui no Brasil, se você não constitui um advogado, o Estado constitui para você. Defensor público, um advogado dativo, sem advogado você não vai ficar. Então é um direito irrenunciável. Ah, mas eu não quero ser, eu quero ficar preso. Tem uma época que viralizou um vídeo fake, uma mulher falando, eu tô tão feliz aqui na prisão, tô livre dos meus filhos, tô livre, consegui ler não sei quantos livros. Lembra que um vídeo que viralizou uma época? Obviamente era um vídeo fake, né? Não vem me defender não, eu quero ficar aqui. Não existe. Vai ter um advogado constituído. Aí no caso aqui a legislação fala, você mesmo constitui, o Estado constitui para você e aqui traz a possibilidade de você mesmo se defender, a defesa pessoal. Então aqui tá direitinho, tá certinho aí, como a linha é aqui, né? Verdadeiro. A sexta, direito da defesa de inquirir as testemunhas e de obter o comparecimento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. Perfeito também. Do jeitinho que tá aqui, copiou e colou. O que é inquirir, gente? Perguntar, questionar, virar para a testemunha e fazer as perguntas lá durante a audiência, durante a oitiva. Então, o advogado tem esse direito. Também tem o direito de levar perícias, peritos, testemunhas, tudo isso para produzir provas, tá? Então, copiou e colou aí, tá certinho também. A sétima aí. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem declarar-se culpado. Perfeito. Letra G aqui. Copiou e colou. E a última da questão e a última do artigo. Pegaram todas mesmo. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Certinho também. Como que ficou a sequência? Letra D. Olha como é que a banca trabalha errado. Se você soubesse que a primeira era falsa, você sabia a alternativa certa? Você não precisava nem fazer todas, fizesse só a primeira. Por isso que tem que confiar. Mas eu não gosto de questão assim, por mais que a gente pense assim, a banca ajudou. Ajudou quem não estuda. Não ajudou você que está aqui estudando, ajudou o outro lá que não estudou nada, mas viu, falou assim, pagar? Como assim vai cobrar dinheiro da pessoa que está lá na delegacia só porque teve um intérprete? Não, isso aqui está errado. Chutou, acertou, ganhou o mesmo ponto que você que está aqui morrendo de estudar. Então, eu não gosto de questão assim porque não é justo. Devia fazer uma bagunçada aqui, devia fazer um trem mais bem feito para ser justo com quem está estudando. Aí a nota de corte vai lá para cima. Não é justo com quem estuda. Então, letra D, o gabarito aí. 4, vamos lá? Segundo a Convenção Americana dos Direitos Humanos, nos termos do artigo 6º, aí a questão aqui até falou que artigo que vai cair. A questão assim também é bom, porque se vier alguma coisa que foge do artigo 6º, já fica passível de recurso. Então, quando eles deixam bem específico assim, tem que estar dentro do que eles especificaram. Que trata de escravidão e servidão, alguns trabalhos ou serviços não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios. Sobre os referidos trabalhos e ou serviços e as pessoas que executam, assinale a alternativa incorreta. A gente quer aqui a errada, né? Então, olha lá, letra A. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos da pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida por autoridade judiciária competente
sem a necessidade de vigilância ou controle das autoridades públicas, sendo permitido que os indivíduos que as executarem sejam postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. É ou não é trabalho forçado? Ou obrigatório? Aí. O que vocês acham? Vamos ver as outras? Ficou meio confuso, né? B. Serviço militar nos países onde se admite a isenção por motivo de consciência ou serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Serviço militar é considerado trabalho forçado? Então, essa a gente já sabe que está correta. Então, não é a nossa alternativa, né? Serviço imposto em caso de perigo ou calamidade que ameace a existência ou bem-estar da comunidade. Teve lá, abrir um buraco no meio de Montes Claros. Venham todos os homens maiores, entre 25 e 30 anos. Aí você foi obrigada a ir. Por conta de uma calamidade, um perigo público. É considerado trabalho forçado? Ou obrigatório? No sentido de ser proibido? É proibido isso? Lá na época lá de Mariana, Brumadinho, o povo que foi convocado para ir. É ilegal? Pensa aí. E D. O trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Jurado, mesário. É proibido? Vamos lá lembrar aqui desses trabalhos forçados? Olha lá, artigo 6, está aqui no inciso 3. Não constituem trabalhos forçados obrigatórios para efeito desse artigo. Por quê? O trabalho forçado obrigatório, para a convenção, ele é o quê? Ele é proibido. Olha lá, ó. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado obrigatório. Então, a regra, não pode ter trabalho forçado obrigatório nos países que são signatários da convenção. Beleza? Mas, existem algumas situações que não é considerado trabalho forçado obrigatório, mesmo que você seja obrigado a ir. Quais situações são essas? 4. E, coincidência ou não, são as 4 que estão aí na sua questão. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa, pessoa que está presa, cumprindo sentença, expedida por uma autoridade judiciária competente. Ela está lá dentro do presídio, com sentença, condenado. Ele vai trabalhar, se o Estado determinar que trabalhe? Vai. Mas é proibido? Vai entrar aí nessa regra de que não pode? Hã? No caso do preso condenado, é obrigatório pela LEP, né? O preso que está condenado, não é aquele que está preso provisório, não. O preso que está condenado, se for determinado um trabalho interno lá para ele, ele tem que fazer. Ele não tem o direito de falar, não. Ele tem que fazer, é obrigatório. Se dar LEP, né? Se dar isso aí na LEP. Olha lá, ele está ali olhando para vocês, né? Então, não é ilegal. Pode, desde que seja preso em cumprimento de sentença, pessoa reclusa, em cumprimento de sentença, e essa sentença seja de uma autoridade judiciária competente. Não é o diretor do presídio, não. Não é o delegado de polícia, não. É juiz. Autoridade judiciária competente. Tais trabalhos, o detalhe da alternativa está aqui, ó. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas. Então, a pessoa que está reclusa está trabalhando lá dentro, sobre os olhares de quem está trabalhando lá hoje, sobre os olhares seus no futuro. Então, sobre vigilância. E não podem ser colocados, ou seja, não podem executar posto, serviço, para pessoas privadas. Não é pegar o recluso e colocar para lavar o carro do policial lá na casa dele, não. Pegar o recluso e colocar para trabalhar lá no cursinho Roberto Quintino para Ed, não. Entendeu? Então, o recluso pode trabalhar? Pode, não vai ser proibido. Mas tem esses detalhes aí. Tem que estar lá sob vigilância e controle das autoridades públicas e não podem executar serviços para particulares. Por que a alternativa A está errada? É a incorreta, é o nosso gabarito. Porque fala aí, ó, sem a necessidade de vigilância. Não é sem, é com a vigilância. Sendo permitido que os indivíduos executem impostos para particulares. Não é permitido. Proibido. Entenderam aí? Alternativa é questãozinha confusa, nojentinha, porque deixou muito grande aí a alternativa, né? Mas se vocês conhecendo as outras, vocês eliminaram.
Sobre serviço militar, gente. Fez 18 anos, os meninos aí fizeram 18 anos. Não teve que ir lá, alistar, e se falasse que vocês tinham que servir, vocês não tinham que servir? Então, apesar de ser obrigatório, não é ilegal. Não vai ser considerado errado aqui para a convenção. Sobre serviço em caso de perigo ou calamidade pública, a mesma coisa. Se teve uma calamidade pública, um serviço, e há convocação, a população vai e não é considerado também errado. Então, calamidade pública não é considerado trabalho forçado no sentido de ser proibido. E também os serviços vinculados à obrigação cívica normal. Jurado, mesário, sei lá, qualquer outra coisa aí. Jurado e mesário é os mais comuns. Tá? Então, são esses 4 aqui que entram como exceção da regra, que ninguém vai ser vinculado a trabalho forçado ou obrigatório. Beleza? Tranquilo isso aqui? Isso aqui cai, viu, gente? Confunda isso aqui não, pelo amor de Deus. A mais chata é a letra A. As outras são tranquilas. Mas é só lembrar que o preso tem que estar condenado, a decisão tem que ser de juiz, tem que estar lá sob vigilância e controle da administração pública e não pode trabalhar para particular. Tranquilo? Então, alternativa aí da questão 4, letra A. 5, para a gente fechar essa folha. Essa aqui é boa. Fizeram um enunciado na mão de um texto. O Pacto de São José da Costa Rica prevê que em casos de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência e a segurança do Estado parte, essa poderá adotar disposições que, na medida do tempo, estritamente limitados e às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude dessa convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e que encerram a discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, origem social. Contudo, a disposição acima mencionada, ainda que nas hipóteses descritas, não autoriza a suspensão dos direitos. Vamos lá. Lembram lá do artigo que fala sobre a suspensão de direitos? Está lá no finalzinho, se não me engano é o 29. Tá ele aqui, 27. 27. Para relembrar. Durante todo o texto da convenção, vem falando de direitos, de garantias, não é? Aí quando chega no artigo 27, fala, olha, em caso de situações muito específicas, guerra, perigo público ou qualquer outra emergência que afete ou ameace a independência, a segurança do Estado aqui no sentido de país, o Estado pode momentaneamente, um tempo estrito ali, não é uma coisa para sempre, não, durante um período de tempo determinado, ele pode suspender as obrigações contraídas em virtude dessa convenção. Então, vamos supor, em virtude dessa convenção, o Estado se dispôs a criar medidas efetivas para combater a discriminação racial. Aí, dentro de uma situação específica lá, que aconteceu uma guerra, uma coisa, ele pode suspender momentaneamente as ações que ele estava tendo para cumprir aquele compromisso que ele assumiu diante da convenção. Tá? Em caso de guerra, perigo ou emergência que ameaça a independência ou a segurança do Estado. Suspensão de direitos ou garantias. Aí vem o segundo aqui, ó, o inciso segundo, falando, olha, tudo bem, pode suspender, mas existem situações que nem em caso de guerra, nem em caso de perigo, nem nada, pode ter suspensão. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos. E vem a lista. Esses artigos aqui, eles são considerados tão importantes, que nem uma guerra pode afetar eles. Que nem uma situação extrema pode afetar. Que direitos são esses? Aí vem aí. Direito ao reconhecimento de personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, a proibição da escravidão. Nenhuma coisa vai fazer com que escravidão possa acontecer. Princípio da legalidade e retroatividade, a liberdade de consciência e religião, a proteção da família, o direito ao nome, direito à criança, direito à nacionalidade e direitos políticos. Isabela, precisa decorar essa lista aqui. Mas se você tiver superpoder de decorar, decora aí. Quem consegue, gente, usa do dom. Eu sou péssima, não decoro.
Eu prefiro entender que são direitos assim intocáveis, que nada vai mudar. Independente de ter guerra, de ter perigo, de qualquer coisa, escravidão não pode ter. É um direito que não vai mudar. Independente de ter guerra ou não tem, eu tenho que continuar tendo meu nome. O que uma guerra vai afetar eu ter meu nome? Uma guerra vai afetar eu ter minha família, eu ter os meus direitos enquanto criança protegido. Então é coisa que não é afetado. Então, eu prefiro criar essa linha de raciocínio do que tentar decorar. Mas quem decora bem, use. Aí o que é a questão que é que a gente faz? É que a gente marque a alternativa onde tudo que é citado aí esteja aqui nessa lista, ó. Sejam direitos que não são ou não podem ser suspensos. Olha lá o final do enunciado. Contudo, a disposição acima mencionada, ainda que nas hipóteses descritas, não autoriza a suspensão dos direitos. Letra A vida, a liberdade de consciência e de religião da criança e políticos. Letra B, a vida, a liberdade de consciência e religião da criança e garantias judiciais. Letra C, a vida, a proteção da honra e da dignidade da criança e das garantias judiciais. Letra D, a vida, a liberdade de expressão e de pensamento da criança e as garantias judiciais. E aí? C, A, ó, a banca, a gente tem que saber fazer prova mesmo. Tem que estar com um psicológico bom e ser estratégico na hora de fazer a prova. Olha lá, 3 alternativas aí, fala no final lá, garantias judiciais, não fala? Garantias judiciais podem ser tocadas no caso de guerra? Num caso de guerra, por exemplo, vocês acham que eles vão preocupar com ter intérprete e tradutor? Preocupar com... é coisa que dá para passar por cima. Então, se você pensa, se você tem esse pensamento lógico aí, crítico, você precisou decorar isso aqui para saber responder a questão? Não precisou. Agora a letra A, vida. Perfeito. Vida tem até de todos, né? Incontestável. Liberdade de consciência e religião. Cadê? Criança. Políticos. Pronto. Letra A. Então, se você pegasse nessa linha de raciocínio que as garantias judiciais, elas são dilatadas, elas podem sofrer alterações em casos de guerra, de perigo, você já matava a questão, sem precisar decorar essa lista aqui. Tá vendo como é mais fácil criar a linha de raciocínio, mais fácil ter bagagem de conhecimento do que ficar decorando? Letra A. Dúvidas nessa aqui? Tranquilo? Então vamos seguir aí agora para aquela lista maior lá de exercícios. Tem gente que fala ainda que direitos humanos é fácil, tá vendo? Deixa achar, né? Direito ao voto, direito de se candidatar, direitos políticos no geral. Tem os direitos políticos que são tratados aqui na convenção. Aqui não fala sobre partido político, né? Aí partido político vai ser mais na Constituição. Mas aí os direitos políticos que são tratados aqui na convenção, que tá lá no artigo 23. Quer ver aqui, ó? Só pra gente lembrar. Olha lá, os direitos políticos aqui na convenção. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: participar na direção de assuntos políticos, seja diretamente ou por representante, votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, com sufrágio universal, voto secreto, ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país. É isso aqui, não delonga demais, não. Não confunde com PJ, não. É o mesmo nome, mas não. Vou te mostrar aqui. É no 3, eu acho. Personalidade jurídica, gente, a gente confunde muito com pessoa jurídica, né, PJ? Aqui, ó, no artigo 3. É bem sucinto. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. O que é essa personalidade jurídica nesse sentido aqui? É você, cidadão, pessoa, como detentor de direitos e obrigações. É eu, Isabela, maior de idade, cumprindo os requisitos legais aqui do meu país, poder assinar um contrato e esse contrato ter validade. Eu poder comprar um carro e amanhã querer vender ele e conseguir fazer isso. É eu ser detentor de direitos e obrigações. É eu ter minha personalidade. Aí a personalidade jurídica ali confunde um pouco com PJ, né? Pessoa jurídica, empresa, mas aqui não tem nada a ver, tá? Então, quando
quando a gente conversa sobre isso. Eu até falei com vocês. Escrevam aí. Personalidade jurídica, puxa uma seta. Ser ou pessoa de direitos e obrigações. Detentor de direito. Aí quando a gente estuda por doutrina, né, ainda fala assim, ó, direito de ter direitos. Então, eu tenho o direito de ter vários direitos. Eu tenho minha personalidade jurídica, tá? Não confundam com PJ, viu? Então, personalidade jurídica permanece independente de suspensão de direito. Tranquilo? Todo mundo pegou aí a outra bateria de questões? Então, vamos lá. Número 1 aí dessa outra lista. Acerca da Convenção Americana dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Toda pessoa tem direito à liberdade pessoal, sendo a prisão arbitrária proibida. Certo ou errado? Certo, né? Artigo 7. Deixa eu ver se está igualzinho escrito aqui. Acho que não está, não. Misturou. Toda pessoa tem direito à liberdade e segurança pessoal e pegou aqui de baixo. Ó, ninguém vai ser submetido à prisão ou encarceramento arbitrário. Misturou dois aí, mas está certinho. Perfeito. B. A convenção permite que os estados restringam a liberdade pessoal sem necessidade justificativa. Claro que não. Está falando aqui de restringir liberdade? Não. E ainda mais sem justificativa. Tudo que é sem justificativa é o quê? Arbitrário. Então, não pode. Letra C. A prisão por dívida é permitida, sem restrições. O que a convenção fala para nós sobre prisão por dívida? Pode ou não pode? Pode? Ninguém será detido por dívida. Não pode. Mas tem exceção? Tem exceção. Quem é a única exceção prevista na convenção? O devedor de pensão alimentícia. Então, a prisão por dívida, ela pode sim existir, mas apenas para o devedor de pensão alimentícia. Vocês já estudaram lá no artigo 5º sobre a possibilidade da prisão por dívida do depositário infiel? No artigo 5º da Constituição? Então, a Constituição nossa fala que a prisão por dívida é para o devedor de pensão e para o depositário infiel. A Convenção fala que a prisão por dívida é apenas para o devedor de pensão alimentícia. Fiquem com essa divergência aí para lembrar na hora da prova. Felizmente, gente, não tem como. E as bancas aproveitam dessas divergências para cobrar e confundir a gente. Na prática, prende ou não prende o depositário infiel? Não prende. Tem súmula do STF falando que, nesse caso, como tem uma divergência entre a Constituição e uma legislação internacional de direitos humanos, prevaleceu a previsão da Convenção. Então, não, no Brasil, só prende o devedor de pensão. E é um negócio no Brasil, né? Tem uma coisa que dá cadeia no Brasil, é isso aqui. Tá? Então, aí ficou errada, né? D. O direito à presunção de inocência não está previsto na Convenção. Tá ou não tá? Tá, não tá? Fala aí que toda pessoa tem direito de ser presumido inocente. Né? É aqui? Tá falando em algum lugar aqui, agora não tô lembrando qual artigo que é, não. Mas fala lá da presunção de inocência, que toda pessoa tem direito de ser presumida inocente até que haja a condenação de fato. E letra E, a Convenção Americana autoriza o banimento de cidadão em caso de crise política? Não, tem aquelas regras lá do asilo, fala que não pode deportar a pessoa se ela estiver correndo risco, lembra? Então não tem essa de autorizar banimento em caso de crise política, não fala nada sobre isso. Então nossa questão correta, letra A. Tranquilo? 2. A Convenção Americana dos Direitos Humanos estabelece princípios fundamentais sobre a dignidade humana. Com base nesse tratado, assinale a alternativa correta. A. A integridade pessoal pode ser violada pelo Estado em situação de risco à segurança nacional. A Convenção prevê isso, gente? Ferir a integridade física da pessoa? Não, né? O que a fala pra gente? Que toda pessoa tem direito que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Não abre essa exceção aí para violar, não. Então, errada a letra A. Letra B. O direito ao reconhecimento de personalidade jurídica é garantido a todos os indivíduos.
Acabamos de falar, o artigo 3º, né? Toda pessoa tem o direito de se reconhecer sua personalidade jurídica. Então, letra B, correta. Letra C, onde que está o erro? A pena de morte pode ser aplicada a qualquer crime, conforme legislação nacional. Pode? Pode ter pena de morte, gente? Pode, né? O que é que a Convenção fala sobre a pena de morte? Fala que nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta nos delitos mais graves, com incumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei. Tá? Então é para qualquer crime? Não. Apenas os mais graves. Quais são mais graves? Não está escrito aqui. Precisa você preocupar com isso? Não precisa, porque na sua prova também não vai te perguntar. Sua prova, se cobrar, vai cobrar e qual cobrou aí. Vai falar qualquer crime e qualquer não é, porque é só os mais graves. Não precisa ficar também procurando chifre na cabeça de cavalo. Ai, mas quais? Aqui não vai fazer diferença para você agora. Preocupa só com o que pode ser cobrado na sua prova. Tá? Então, errado essa aí. Qual é D? O devido processo legal não precisa ser assegurado para os estrangeiros em território nacional. O devido processo legal é assegurado a toda pessoa. Então, não tem essa de excluir o estrangeiro, não. E letra E, o direito à liberdade pode ser suspenso indefinidamente pelo Estado, sem necessidade de justificativa legal. Pode ter suspensão de direitos, garantias? Acabamos de ver o artigo 27, né? Pode, mas tem prazo definido, tem motivo específico, guerra, perigo, aquelas coisas todas. Então, não é sem motivo e sem prazo. Então, letra E também está errado. Gabarito, então, letra B, de boa. Dúvidas? Estão muito quietos. O quieto aí é que não está entendendo ou que está sabendo tudo? Falem, precisamos saber agora. Tá muito rápido? Pode continuar assim. Então vamos. 3. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, celebrada em São José, foi promulgada no Brasil por meio do decreto 678 de 92. No seu texto está previsto abolição de pena de morte. Aboliu a pena de morte aqui, gente? Aqui, ó, tá aberto aí. Não aboliu. Ele fala que nos países que tiver, pode aplicar. Não tem abolição, não. Aí ele fala o seguinte, nos países que já aboliu, não pode restabelecer. Olha lá aqui o 3, ó. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que já hajam abolido. Então, um país que aboliu a pena de morte não pode voltar. Isso é retrocesso. E os direitos humanos, ele tem um princípio de não retroceder. Mas não fala nada de abolir aqui, não. Tá? Então, a não é a nossa alternativa. Letra B. Está previsto a disponibilidade do direito à vida? Fala aqui de alguma exceção que o direito à vida pode ser disponibilizado? Não fala, né? Letra C. Direito à servidão? A pessoa tem o direito de ser serva do outro? Lógico que não, né? É a garantia que você não vai ter que ser escravizado. Nem ter a servidão, mas não tem direito à servidão, não. Letra D. O princípio da duração razoável do processo? Tem previsto aqui? É a mais certa até agora, né? E a letra E? Ou proibição de prisão civil por dívida de obrigação alimentar? Proibição? Proibição não, né? A prisão civil é a única exceção, é o caso que pode acontecer. Então, não é proibida. Portanto, nosso gabarito, letra E. Beleza, Isabela, mas onde que fala disso aí, de duração razoável do processo? Vamos lembrar? Aqui, ó. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada pela lei para exercer as funções judiciais e tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade. Que prazo é esse? Não está falando aqui não, né? Não fala se é 1 mês, se é 2 meses, se é 1 não fala. Mas fala no prazo razoável. Lembra que eu comentei com vocês? Que quando a gente tem, enquanto advogado, né? Tem algum cliente lá que está preso e o processo está demorando e não anda, que a gente fica cobrando do judiciário, que ande logo, e aí se demora demais, embeta habeas corpus e fala que já ultrapassou o prazo razoável.
Então, está previsto aqui. A pessoa que está lá presa, encarcerada, enquanto um processo está tramitando, não é a pessoa condenada, não, viu, gente? É a pessoa que ainda é inocente. Durante o processo não é inocente ainda, presunção de inocência. Então, ela tem que ficar o menor tempo ali. Ela pode ficar 30 anos, 40 anos, que é o máximo, né? Depois de condenada. Mas enquanto ela ainda é presumida inocente, quando ela ainda está respondendo o processo, ela tem que ficar o menor tempo possível. Então, fala em duração razoável do processo. E se não for observado isso? Se o judiciário ficar lá, ó, enrolando e não julga o negócio, o que acontece com a pessoa? É posta em liberdade. Vai ter que sair e responder o processo em liberdade. Tá? Então, para isso que servem os remédios constitucionais, o habeas corpus e as outras medidas judiciais que a gente tem aí à disposição. Então, lá, alternativa aí, letra D. Tranquilo? Dúvidas nessa? Falar que tem exceção. Por exemplo, na nossa Constituição, a gente tem a pena de morte no caso de guerra. É uma possibilidade de disponibilidade do direito à vida. A gente tem a autorização do aborto em caso de estupro. É uma possibilidade de disponibilização do direito à vida. Agora, na Convenção não traz nenhuma possibilidade, nenhuma exceção como essa. Entendeu? 5. Decreto número 678 de 92 promulga a Convenção Americana dos Direitos Humanos e tem como objetivo garantir a proteção dos direitos fundamentais. Quanto à Convenção Americana dos Direitos Humanos, podemos afirmar que toda pessoa acusada de um delito tem direito que se presuma sua inocência. Pulei a 4. Tá, vamos resolver essa aqui que eu já comecei a ler, a gente volta na 4. Vamos lá, então na 5, depois eu volto na 4. Toda pessoa acusada de um delito tem direito que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Até aí tudo certo, né? Sendo que somente o STF e nenhum outro tribunal possa declarar o contrário. Aí, depois da vírgula, desembestou o trem, né? B. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrário. Beleza. Salvo se decretado pelo presidente da República. Tem essa exceção aqui? Tem. Prevê que toda pessoa tem o direito que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Aí tá bonitinho, né? D. A escravidão ou a servidão são aceitas em casos extremos, desde que devidamente fundamentada e decretada por lei, deve ser lei, né? O estado de necessidade. Tem possibilidade de escravidão e servidão? Não. E o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral não integra o rol dos direitos previstos na Convenção. Integra sim, né? A gente tem direito à integridade. Então, nossa alternativa aí, letra C. É no momento da concepção, gente? O feto que está sendo gerado lá já tem direito à vida? Tem. Então, cuidado. Muita questão vai aparecer nascimento. É desde o momento da concepção. Tá certinho aí. Tá? Então, a alternativa C é a correta aí na questão número 5. Tá lá no artigo 4º que fala do direito à vida. Vamos voltar na 4 agora, né? A 4 era pequenininha aqui embaixo. A Convenção Americana dos Direitos Humanos estabelece diversos direitos. Assinale a alternativa que não se refere a esses direitos. Toda pessoa tem o direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica, certo ou errado? Toda pessoa pode ser submetida à detenção ou encarceramento arbitrário, certo ou errado? Ninguém, né, gente? Colocou toda pessoa, seria ninguém pode ser submetido. Então, errada a letra B. Letra C. Toda pessoa tem direito que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Perfeito. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Perfeito. Então, a errada, a que não é um direito, assinale a alternativa que não é um direito, letra B de bola. Tranquilo? Número 6. Em relação ao disposto na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, considere: primeiro, ninguém deve ser detido por dívida. Esse princípio não se limita aos mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Certo ou errado? Certo. Perfeito.
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a renunciável durante o processo será assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, obrigatoriamente remunerado, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender por ele próprio, nem nomear defensor dentro de um prazo estabelecido pela lei. Certo ou errado? Ah, ouvi um cerrado aí. Cerrado. Olha lá. Ó. O direito de ter um advogado é um direito irrenunciável. Então já tem o primeiro erro aí. Fala que é renunciável, é irrenunciável. E esse defensor, ele pode ser remunerado ou não. Não pode, o que os advogados aí chamam de pro bono. Ai, atendi esse cliente aqui pro bono. Não cobrei, porque eu sou muito bonzinho. Acredite se quiser, tem. Então vai lá, não quero cobrar não, eu senti no coração aqui de ajudar essa pessoa. Aí eu preciso obrigatoriamente ser remunerado? Não. O defensor pode trabalhar de graça, se ele quer. No caso do defensor público, ele é remunerado? Ele é remunerado pelo Estado, né? Ele recebe lá o salarão dele, ó, maravilhoso. Então, ele é remunerado, não diretamente pela pessoa, pelo assistido, mas pelo Estado. No caso aqui, o advogado defensor, ele pode ser dativo, ele pode ser pro bono, que é quando não cobra. Então, não tem isso aí de ser obrigatoriamente remunerado, não. É remunerado ou não, previsto aqui. O detalhezinho que a questão pegou, né? Detalhezinho mesmo. Então, essa aí está errada. 3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas em lei, que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública e os direitos ou liberdades das demais pessoas. Certo ou errado? Direito ou a liberdade religiosa pode ser limitada? Pode, né, gente? Quem é que pode limitar? A advogado Paloma. A lei. Só a lei. Por quê, gente? Porque o povo inventa muita coisa aí na vida e aí eles podem usar a justificativa da religião para fazer muita coisa que talvez seja proibido pela lei. Então, a lei pode limitar essas liberdades, inclusive a liberdade religiosa. Imagina, amanhã cria uma religião falando que vai ter que beber sangue de 10 virgens. Aí, vamos pegar as mulheres e matar. Não. Aí não pode, a lei limita, justamente para que não criem essas coisas absurdas. Entendido? Onde está escrito isso? Artigo. Que artigo que é? 12. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei, que sejam necessárias para proteger a segurança, para proteger a ordem, a saúde e a moral. Tranquilo? Garantir que não vai sair ninguém matando ninguém, pegando animal, fazendo coisa, e saúde, que ninguém vai ficar bebendo chá do não sei o quê. Então, justamente por isso que a lei pode vir por limitações nessas liberdades, inclusive liberdade de crença e religião. Portanto, essa aí está correta e a nossa alternativa é o quê? Está correto o que se afirma em 1 e 3. Letra D. Tranquilo? 7. A 7 está igual a 1, né? Foi o que você disse. O que aconteceu aí na 7? Perceba que tem um enunciado, de acordo com a convenção, assinale a alternativa correta. Aí fala a tentativa, essa tentativa era a letra A. É porque ficou sem numerar. Estão vendo aí? Aí a que é A é B, a que é C... Como é que é? A que é C era D e a que era D era E. Conseguiram entender aí? Então, a alternativa aí é C, né? Igual a questão número 1 lá que a gente fez do outro exercício. Precisa refazer que é igual. 8. Você conseguiu colocar o exercício na tela aí, não? Estava no grupo aí, mas depois disponibiliza. 8. A pena de morte é assunto sempre em voga em países com altos índices de criminalidade violenta. Essa é a única realidade nos países da América. É uma realidade, perdão.
Não raras vezes, a sensação no seio da sociedade é de que, para delitos mais graves, a melhor solução é de que o autor se submeta à sanção penal mais grave. Sob a pena de morte e a Convenção Americana dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, letra A, admite-se sua previsão e aplicação a qualquer pessoa, inclusive aquela entre 12 e 18 anos, exceto se gestante. Letra B. Permite-se sua positivação se antes o ordenamento havia revogado, desde que justificada perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. C. Admite-se somente em caso de crime político, caso previamente tenha sido decretado estado de defesa ou estado de sítio. D. Em país que contempla sua imposição, pode ser efetivado os delitos considerados por lei de média ou alta gravidade. E letra E. Existe vedação de sua aplicação, se a lei que a contempla foi promulgada depois de que o delito tenha sido cometido. Vamos lembrar sobre a pena de morte? A gente citou sobre ela aqui. Está lá no artigo 4, que fala do direito à vida. O artigo 4º, gente, é um dos mais importantes dentro desse contexto de prova de carreira policial, cobrando Convenção Americana, tá? Vocês viram aí que ele sempre está aparecendo nas questões, né? Então, ele é um dos mais cobrados. Então, o que é que fala para a gente sobre a pena de morte? Olha lá. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só será imposta pelos delitos mais graves. Já vimos isso aqui. Em cumprimento de sentença final, ou seja, aquela pessoa que já tem uma sentença finalizada, irrecorrível, transitada em julgado, de tribunal competente, em conformidade com a lei que estabeleça tal pena. Promulgada antes de haver o delito sido cometido. Então, para que tenha a pena de morte, tem que ter lá a legislação falando que, naquele caso, é aplicada a pena de morte. Exemplo. Vamos supor que no Brasil, para crime de estupro de vulnerável, seja prevista pena de morte. João foi lá e praticou o abuso de vulnerável, o estupro de vulnerável. Pode aplicar a pena de morte para ele? Exemplo, tá, gente? Pode, porque está previsto lá na legislação. Mas não pode a pena de morte para o estupro simples, que não seja de vulnerável. A lei fala que é a pena de morte só para se for vulnerável. Aí João cometeu o abuso para a pessoa lá maior, o estupro da pessoa lá maior. Ele pode receber a pena de morte? Não, porque a lei não prevê a pena de morte para esse crime. Aí amanhã, depois que João cometeu o crime dele hoje lá, amanhã muda a lei. Essa lei vai retroagir para prejudicar o João, o criminoso, o estuprador? Não importa. Ah, mas não importa. Ele é pessoa e vai ser abarcado pelos direitos humanos, não vai ter. A lei não vai retroagir para prejudicar. Então, o que é que fala aqui? Que só pode ter pena de morte para delitos graves, com sentença condenatória finalizada, transitada e julgado, que foi proferida por uma autoridade competente e a pena é promulgada, é anterior à prática do delito. Tá? Tampouco se estenderá a sua aplicação aos direitos que não se aplicam atualmente, ou seja, só para aqueles delitos previstos na lei. Sobre a pena de morte, não pode reestabelecer nos estados que já aboliu, como a gente já conversou aqui, para não retroagir os direitos humanos. Em nenhum caso se pode a pena de morte ser aplicada para delitos políticos. Já conversamos sobre isso, né? Se pudesse pena de morte para delito político, não tinha político vivo, porque o opositor entrava, mandava matar, e o outro opositor ficava só mandando matar um ao outro. Se pudesse, crime de morte para delito político, o Bolsonaro já tinha ido pro saco. Então, não pode para delito político e nem conexo aos delitos políticos. E não pode impor a pena de morte para aquele que, no momento da perpetração, for menor de 18 ou maior de 70. Quem praticou o crime, ser menor de 18 ou maior de 70, não tem pena de morte e nem pode aplicar a pena de morte para a mulher que está grávida. Depois que ela ganha o neném, sim, mas enquanto ela está grávida, não pode aplicar. Beleza? Toda pessoa condenada à pena de morte tem o direito de solicitar anistia, comutação da pena, buscar lá todos os recursos para se ver livre da pena de morte. Então, respondendo à questão aí. Questão o que mesmo? Qual que era? 8, né? A.
Admite-se sua previsão e aplicação a qualquer pessoa, inclusive aquela entre 8 e 18? 8 e 18, 12 e 18? Não, né? Menor de 18 não vai ter. B. Permite sua positivação se antes o ordenamento tiver revogado? Se tiver abolido, revogada a pena, pode voltar? Não. Então também não é a nossa alternativa. Admite somente em caso de crime político? Em caso de crime político não pode, né? Não é admitido. Então, letra C também é errada. Letra D. Em país que contempla sua imposição, pode ser efetivados delitos considerados por lei média ou alta gravidade? Delitos mais graves. Então, o médio, aí também não. Então, obviamente, letra E. Existe vedação de sua aplicação se a lei que a contempla for promulgada depois do delito. Ou seja, somente para a legislação anterior, antes, não posterior, não depois. Entendido aí? Dúvidas? Questãozinha confusa. Se tiver ficado com dúvida, a gente refala de novo, reexplica. Fica com dúvida não. Compreendido? Então, gabarito, letra E. Vamos, 9. Pra gente terminar esse negócio hoje. A Convenção Americana... Ah, não, a 9 tá igual também, gente. Tá igual a 2 lá do exercício anterior. É igualzinho a 2. Então, vamos pular para 10. De acordo com a Convenção, também conhecida como Pacto, tem o propósito de consolidar no continente americano o regime de liberdade pessoal e justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. É correto afirmar que A. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida, e esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Certo ou errado? Perfeito, né? Já achamos nossa alternativa. Onde que está o erro da B? Os estados podem restabelecer a pena de morte? Não pode, né? Acabamos de ver aqui. C. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e expressão, podendo dessa forma divulgar informações confidenciais? Não, a pessoa aqui, ela tem o direito à liberdade de expressão? Tem, mas ela também vai ser responsabilizada por tudo que ela fala. Então, não pode ser confidencial. Letra D. A lei pode regular o exercício dos direitos e das oportunidades políticas por motivo de sexo, idade, nacionalidade, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo civil, penal ou administrativo? Certo ou errado isso aí? O que é que tá errado? Valendo um pirulito. Valendo um pirulito não, esse aqui, ó. Valendo um bombom da Cacau Show. O que é que tá errado aqui? Hã? Regular? Tem mais. Ó, vamos lá. A lei, letra D. A lei pode regular o exercício de direitos e oportunidades políticas? Quando... Esqueci seu nome. Gabriel. Quando Gabriel perguntou sobre os direitos políticos, lembra que eu falei para vocês? O direito político, o direito de ser representado, o direito de ocupar cargos. Não é isso aqui o direito político? Não vou pôr aqui na tela agora, senão vocês vão saber a resposta. Ainda está valendo, viu? Quem souber ainda, sem olhar, sem roubar. Esses direitos políticos, dentro da convenção, inclusive nós ocuparmos cargos públicos, são considerados direitos políticos, dentro da convenção aqui. Então, vocês estão almejando um cargo público, então, é um direito político seu, de acordo com o que escreve a convenção. A lei pode limitar o acesso ao direito, ao cargo público, por questões de sexo, idade, nacionalidade, instrução, capacidade civil, mental. Pode ou não? Pode, gente. Polícia Militar não é só até 30 anos? Olha aí, regulando pela idade. Para ser presidente do país, não é só se for brasileiro nato? Oh, tá chegando. Hã? É isso aí. 2 bombons, viu, vocês dois? Olha lá, vou explicar o que eles falaram aqui. Olha lá o artigo 23. Sobre os direitos políticos.
A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior. Ou seja, para entrar num cargo político, um cargo público, eu posso passar por alguma peneira ali. Pode ter algumas limitações. Aí a lei prevê as limitações por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, condenação por juiz competente em processo penal. Então, a lei pode falar, ó, só pode ocupar esse cargo público aqui se você morar no município. Pode? Pode. O prefeito ele tem que morar na cidade. Olha lá uma limitação de residência. Ó, para você ocupar esse cargo público aqui, você tem que ser brasileiro nato. Olha lá uma limitação de nacionalidade. Ó, para você ser policial militar, você tem que ter no máximo 30 anos. Olha uma limitação de idade. Agora, tem ali limitação de sexo? Não. Primeiro erro da questão. Segundo erro, questão de condenação. Você pode ser limitado em ocupar um cargo público se você tiver uma condenação em processo penal. Então, policial, vocês vão lá passar por investigação social, tem condenação em processo penal? Vai dar ruim, vai dar zebra. Mas se você tiver uma condenação em um processo civil, foi condenado a pagar uma indenização lá para alguém, ou num processo administrativo, isso pode te impedir? Segundo a convenção, não. Pode ter um edital específico aí que traz alguma coisa sobre isso, mas segundo a convenção, não. Então, a alternativa ela tem dois erros, né? Quando fala de limitação por sexo e quando fala de limitação por condenação em processo civil ou administrativo. Era uma questão boa para cair, gente. Só que eles colocaram a alternativa A muito na cara, né? Então a pessoa marcava A ali de cara, sem ter dúvida. Isso. Condenação transitada em julgado. Não é só o processo, não. Aí vamos lembrar que durante o processo todo mundo é inocente. Presunção de inocência. Só no caso de condenação transitada em julgado e recorrido. Tranquilo isso aí? Enxergaram o erro da D? Aula que vem eu trago para você, para Vitória e... Seu nome esqueci. Guilherme? Vocês enxergaram aí? Lembraram da questão do sexo que a gente comentou da Polícia Militar, né? Que trocou recentemente? Dava para acertar a questão sem lembrar disso? Dava. Mas lembrando, a gente se sente... Na hora de fazer lá a questão, você lembra disso aqui, você fala, ai, valeu a pena estudar, eu tô lembrando. Gostoso. Então vamos. 11. Gabarito aí da 10, letra A, né? 11. Segundo a Convenção Americana dos Direitos Humanos, é correto afirmar que ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários. Até aí, maravilhoso. Salvo na hipótese de sanção disciplinar. Não tem exceção, né, gente? Para encarceramento arbitrário? Não, nunca tem prisão sem justificativa. Então, não tem exceção. Letra B. Não pode restringir o direito à expressão por vias ou meios indiretos, sendo vedada a proibição de propaganda a favor da guerra. O Estado ele não veda propaganda em favor de guerra, não. Ao contrário. Ele como é que é? Não se restringe, não, peraí, tá errado isso aqui. Não se restringe o direito de expressão por vias de meios indiretos, sendo vedada a proibição de propaganda em favor da guerra. Ou apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitui incitação à discriminação. Sobre a propaganda em favor de guerra, o Estado ele não veda, ele tem que fazer, ele tem o dever de proibir e não veda a proibição, artigo 13. Ficou meio mal escrito esse trem aqui. Mas espera aí que a gente vai entender. A lei deve proibir toda propaganda em favor de guerra, bem como apologia ao ódio, a questão racial, discriminação racial, religiosa ou incitação a qualquer outro tipo de discriminação e hostilidade. Então, a alternativa fala o seguinte, que é vedada a proibição. Não, o que está errado aí é a palavra vedado. Aqui fala que a lei deve proibir. Então, como que a lei deve proibir e a alternativa fala que é vedada a proibição? Por isso, a alternativa está errada. Mas está mal escrita. Está mal escrito isso aí, ficou meio bagunçado. Mas o gabarito apontado pela banca foi esse. Letra C, qual o erro?
Toda criança tem direito às medidas de proteção, à sua condição de menor, requer por parte de sua família e sociedade, ressalvadas as distinções estabelecidas por lei entre os direitos dos filhos nascidos fora e dentro do casamento. Tem distinção, gente? Não tem, né? Toda criança igualmente protegida. Em nenhum caso, o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida, à liberdade esteja em risco. Até aí, beleza. Depois da vírgula, salvo a hipótese de expulsão coletiva. Também não tem essa hipótese de expulsão coletiva, tá? Se o estrangeiro, o Estado sabe que se pegar o estrangeiro e deportar, ele corre o risco de morrer lá no país de origem, o país que ele está sendo deportado, não pode fazer a deportação, não pode fazer a extradição, tá? Não tem exceção, não. Toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ele. Ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Certo ou errado? Tem jeito, né? Tá certo. Foi a que sobrou? Tá certinho, né, gente? Copiou e colou aqui, ó. O inciso 1º do artigo 8º, que fala sobre as garantias. Quando falar das garantias, a gente foca muito aqui no inciso 2, né? Mas nesse caso, copiou e colou o primeiro. Não tá certinho. Perfeito aí. 12, para finalizar. A respeito da Convenção Americana dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto São José da Costa Rica, assinale a opção correta. No sistema da Convenção, os direitos essenciais das pessoas dependem da nacionalidade delas. Faz distinção de nacionalidade, gente? O brasileiro tem mais direito, o venezuelano tem menos. Não faz, né? Não tem distinção. É sempre toda pessoa, todo ser humano, ninguém, não é? Então, não tem distinção, não. Os estados signatários da Convenção têm não somente o dever de obedecer às disposições da Convenção, como de aprovar medidas internas, legislativas e outra espécie conforme necessário, a fim de gerar plena observância a ela. Certo ou errado? Certíssimo, né? Olha lá o artigo 2. O dever dos estados de executar os direitos. A gente falou bastante disso aqui. Então, o estado ele vai lá e assina uma legislação que garante uma porrada de direitos, ele tem que agir, ele tem que criar lei, fazer disposições legislativas ou de outra natureza para que exista, de fato, a execução desses direitos. Então, é um compromisso, é um dever do direito interno de cada país que segue a convenção fazer isso. Então, essa B aí copiou e colou aqui o artigo 2º. Qual é o erro da C? A convenção não veda nem estabelece restrições à aplicação à pena de morte. Estabelece restrições, né? Ela não veda, não abole, mas estabelece restrições. Para um menor de 18, maior de 70, a mulher gestante, apenas para crimes graves, não é? Uma série de restrições? Então tá errado aí. Letra D. O direito ao duplo grau de jurisdição é aplicado em todos os processos criminais no Brasil. Decorre da convenção. O que é duplo grau de jurisdição? Nós lemos isso aqui quando a gente falou de convenção, vocês lembram? Duplo grau de jurisdição, rapidamente, bem por cima, é a questão do recurso. Quando você recebe uma sentença, você pode recorrer, não pode? É o duplo grau de jurisdição. Eu vou jogar na mão agora de outra pessoa, para ela julgar também, para ela ver se está certa aí essa decisão. Mas se você procurar duplo grau de jurisdição, não está escrito aqui. E não existe isso porque a convenção estabelece. Então, apesar da convenção falar do direito de recurso, não fala diretamente do duplo grau de jurisdição. Então, não é a alternativa. Poderia gerar um recursozinho aqui. Se a gente pegasse assim, tentasse na tentativa, porque fala aqui sobre o direito de recurso, né? Na hora da morte, lá você está precisando de uma questão para passar, e você faz um recurso de uma questão dessa. Vai que dá certo. Mas essa aqui não está anulada, não, viu? O gabarito foi a letra B mesmo. E a letra E, a convenção protege sem limitações o direito de reunião pacífica e sem armas. Não é sem limitações. Esse direito ele pode ser limitado pela lei. Exemplo, época de pandemia, podia aglomerar o povo aí e fazer reunião? Não podia. Por quê? Porque a lei estava limitando naquele momento. Então, a lei pode limitar esse direito. Gabarito 12, letra B.
Tranquilo? Acharam difícil? Tinha feito em casa? E foi corrigindo aí? Como é que foi os acertos de quem fez? Tranquilo?